Você está perdendo metade de todas as conversas que tem na sua vida. E não é porque você não presta atenção, é porque você está prestando atenção na coisa errada. O que realmente importa está acontecendo por baixo das palavras, nos silêncios, nos desvios, no que não é dito. E quem me ensinou isso não foi nenhum psicólogo e nenhum especialista de comunicação. Foi Jane Austen, numa história de 1813 sobre orgulho, preconceito e duas pessoas que passam o livro inteiro se entendendo completamente errado. Este livro aqui, Orgulho e Preconceito, é sobre muitas coisas, mas no fundo é sobre duas pessoas que se entendem completamente errado. Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. E não é porque eles não conversam, eles conversam sim, e muito. Mas é porque os dois não estão ouvindo, eles ficam ouvindo só palavras e não prestam atenção no que está embaixo. E se você não quiser spoiler antes de ler o livro, caso você ainda não tenha lido, salva esse vídeo para assistir depois. Tem uma cena no começo do livro que é uma bobeira do dia a dia, mas que já mostra como tudo vai se desenrolar ao longo da história. Elizabeth está numa festinha lá, que o pessoal adora fazer festinha, bailes lá, conversando com o Mr. Darcy pela primeira vez. E ele falou que ele não é muito bom em conversar com pessoas que ele não conhece. E ela concordou, falou que também não. Quem lê assim por cima, sem prestar atenção, vai entender que é uma conversa sobre timidez em situações sociais com muita gente. Mas não é isso que está realmente acontecendo. Quando Darcy fala isso, ele na verdade está tentando fingir desinteresse, porque eles nunca tinham conversado antes, né? E ele ficou um pouco preocupado com isso, mesmo que eles estivessem frequentando eventos antes juntos. No fundo, aquela fingida clássica, sabe? Você tá sempre de olho em alguém, e aí quando a pessoa chega para falar com você, você finge que não liga, que não tá preocupado com essas coisas. E a Elizabeth também quis dizer outra coisa quando concordou com ele. No fundo, ela também estava dizendo que não sabia o que fazer para não parecer vulnerável, nem inadequada por estar interessada nele. Nenhum dos dois disse essas coisas, mas está ali, nas pouquíssimas frases. Essa parte é simplesmente genial, porque além de mostrar as mensagens não ditas dos personagens, esse trecho ainda foi escrito de um jeito que você só entende se você parar para pensar sobre o que não foi dito. E eles passam o livro todinho fazendo isso, conversando em duas camadas, o que dizem, o que realmente querem dizer. A gente não ouve o que não é dito porque, no fundo, a gente não quer ouvir. É mais fácil acreditar que está tudo bem do que lidar com o desconforto de que talvez não esteja. É mais fácil achar que alguém é arrogante do que considerar que talvez ele esteja inseguro. É mais fácil ouvir as palavras literais do que prestar atenção no tom, no corpo, no que está sendo evitado. Jane Austen sabia disso. Ela viveu numa sociedade onde as pessoas não podiam dizer o que pensavam assim, igual a gente consegue hoje. Tudo era subentendido. A comunicação era cheia de meias palavras e significados escondidos. E ela percebeu que a gente faz isso o tempo todo, mesmo quando a gente pode ir direto ao assunto. Porque às vezes a gente não sabe como ser direto, ou tem medo e foi ensinado que é feio fazer isso, ou acha que não tem as palavras certas. E sabe o que é mais interessante? É exatamente essa ambiguidade, esse jogo de esconde-esconde com a verdade que gera todos os conflitos do livro, do mesmo jeito que acontece na nossa vida. Se Mr. Darcy tivesse sido claro desde o início sobre o que sentia, se Elizabeth tivesse sido honesta sobre como as palavras dele a machucaram, se os dois tivessem criado um espaço ali onde eles pudessem ser vulneráveis um com o outro, metade daquele drama não ia existir, o livro não ia existir também. E isso mostra que a boa comunicação pode sim deixar a realidade mais bonita. Não porque ela esconde o que é feio, mas porque ela evita os conflitos desnecessários que a gente cria quando não se comunica direito. Tem um outro momento no livro Orgulho e Preconceito que eu me surpreendi demais quando eu entendi o que estava acontecendo ali.
Mr. Darcy escreveu uma carta para Elizabeth, uma carta bem longa, explicando tudo o que ele fez e por quê. Elizabeth lê, relê, lê de novo. No livro lá, o trecho não é exatamente assim, mas fala que ela se lembrou de cada olhar, expressão, as palavras que ele usou e ganhou um significado diferente. Isso é o momento. Elizabeth percebeu que ela passou o tempo todo ouvindo por meio dos filtros que ela tinha na cabeça, do orgulho dela, dos preconceitos que ela tinha. Ela estava tão preocupada protegendo a si mesma, tão certa que sabia quem era Mr. Darcy, que nem percebeu a verdadeira essência dele. E eu não estou dizendo que a culpa é dela. O Darcy é arrogante mesmo, ele fala coisas horríveis, ele age mal. Mas a questão não é sobre quem estava certo ou errado. É sobre como a gente ouve o outro. Porque o Darcy também estava fazendo a mesma coisa. Ele olhava para Elizabeth e viu o que ele esperava ver, baseado na classe social dela, na família dela. Ele não estava ouvindo ela, ele estava ouvindo a ideia que ele tinha dela. Essa cena da carta é o ponto de virada, porque é quando Elizabeth percebe que ela não estava prestando atenção no que não estava sendo dito. Não prestou atenção no que era dito nos gestos, ali nas insegurancinhas, hesitações, nos padrões de comportamento. Ela estava tão focada nas palavras que ela ignorou a pessoa. Quando alguém diz alguma coisa, é só você prestar atenção nos detalhes. Como que foi dito? O tom estava combinando com o que estava sendo dito? O que não disseram? Que assuntos foram escondidos ali? Que perguntas ficaram não respondidas? O corpo estava dizendo a mesma coisa que a boca, os olhos, a postura da pessoa, as mãos, tudo? Presta atenção no padrão. Não estou falando para você desconfiar das pessoas, mas comece a prestar atenção. Cria confiança para dar espaço para honestidade. Pergunta se está tudo bem mesmo, quando você sentir que tem alguma coisa estranha. E tenha coragem suficiente para dizer que não está bem quando alguém te perguntar. É por isso que eu gostei tanto desse livro aqui. Recomendo que você leia. Você vai ter várias conclusões da história, claro, mas uma delas é isso, você pensar que a gente precisa ser melhor em ler as entrelinhas das conversas, que a gente precisa criar espaço para as pessoas não precisarem se esconder da gente. Elizabeth e Miss Darcy, eles só conseguem ficar juntos depois que os dois criam um espaço seguro um para o outro. Depois que Darcy aprende a ser vulnerável e admitir os próprios erros, a mostrar quem ele realmente é, e depois que Elizabeth aprende a questionar seus próprios julgamentos, admitir que está errada e ver além do que ela quer ver. Isso não acontece da noite para o dia, são dezenas de conversas pequenas. Darcy ajuda a família de Elizabeth, mesmo quando isso não beneficia ele em nada. Elizabeth reconhece que ela o julgou injustamente, e os dois aprendem que comunicação não é ganhar, e nem tá certo ou errado, é só se entender. Jane Austen mostra que tanto Elizabeth quanto Darcy precisam mudar. Não é só ele que está errado, também não é só ela. Os dois precisam aprender a se comunicar de verdade, a ser honestos, a ouvir além das palavras. E essa é a lição que eu levo comigo. Além de ouvir melhor, a gente precisa ter espaço para as pessoas se sentirem seguras para dizer o que pensam. Conexão de verdade, relacionamento bom precisa ter honestidade dos dois lados. Só que mesmo tendo aprendido tudo isso, eu não gostei do livro. Eu achei chato, cheio de fofoca. As pessoas ficam o tempo todo falando mal umas das outras, fazendo intriguinha, espalhando boato. E eu odeio isso, eu odeio fofoca. Mas eu meio que me forcei a leitura. Eu não larguei o livro, porque afinal é um clássico, né? E quando eu terminei, eu parei para pensar, percebi a genialidade disso tudo. Das relações humanas extremamente como elas são. E a realidade não é bonita, porque as pessoas falam pelas costas, escondem intenções, manipulam a informação. E pensando bem, foi exatamente isso que me incomodou, né? Porque o livro
era verdadeiro demais. Foi quando eu comecei a prestar atenção ali na comunicação do livro que eu me apaixonei por ele. Porque ali está o verdadeiro drama. Não é a fofoca, mas é o que ela mostra sobre como a gente falha em se conectar com o outro. E esse livro é especial porque ajudou a transformar a minha maneira de ver os relacionamentos e a comunicação. E foi uma das coisas que me ajudou a estar aqui neste canal, contando tudo que eu sei para você. Quando você reler Orgulho e Preconceito, presta atenção. Tem muita coisa, mas tenta ver se você concorda com essa minha visão. Não é só uma história de amor, é um manual da comunicação humana, sobre como a gente se esconde, sobre como a gente se protege, sobre como orgulho e medo gera distância. E com isso tudo acontecendo, a coisa mais corajosa que a gente pode fazer é ouvir o outro. Jane Austen escreveu esse livro há mais de 200 anos, mas eu juro que ela entendeu a gente melhor do que a maioria dos livros modernos sobre relacionamento. Um monte de autoajuda, nenhum best-seller aí vai te ensinar o que esse livro aqui, clássico, de ficção, vai te ensinar. E já que eu falei de fofoca, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu expliquei que fofocar não é tão ruim quanto a gente pensa. Fofoca me incomoda tanto que eu fui estudar se tinha alguma coisa boa nisso. E eu achei. Clica aqui para assistir e descobrir o que é. E claro, dá uma chance, leia Orgulho e Preconceito, caso você ainda não tenha lido ou tenha abandonado no meio do caminho. Até mais!